Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 231, em específico, seus incisos 1º a 3º, ok? Esse artigo tem diversos incisos. Na aula de hoje, estudaremos os incisos 1º a 3º. Vamos lá. O que diz esse artigo? Diz que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, e a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Então, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, inciso 1º, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Inciso 2º, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. E inciso 3º, a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Pessoal, de início eu gostaria aqui de explicar para vocês que existe uma distinção entre o dia da fluência do prazo, o dia em que se inicia a fluência do prazo, e o dia em que começa efetivamente o quê? A contagem, tá bom? Eu sei que é estranho, tá? Eu sei que é estranho, mas do jeito que o legislador dispôs, nós precisamos fazer essa distinção. Dia em que se inicia a fluência do prazo e dia efetivo do começo da contagem do prazo. Então, esse artigo 231 que estamos estudando hoje trata da fluência do prazo. Começa a fluir o prazo conforme esses incisos que nós lemos e outros incisos que pretendemos estudar nas próximas aulas. Já o artigo 224, caput do Código de Processo Civil, nos ensina como fazer o que? A contagem do prazo, tá bom? O artigo 224, só para relembrá-los, diz que, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. Então, quanto à contagem, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Por outro lado, o início da fluência do prazo é esse daqui descrito no 231 que estamos estudando hoje. Para entendermos isso um pouquinho melhor, eu trouxe para vocês jurisprudência, tá? Vamos lá, vamos destacar aqui os principais trechos que nos interessam nesse acórdão aqui. Sobre as questões em discussão nesse acórdão, nos interessa saber o quê? Em primeiro lugar, saber se o artigo 224 do Código de Processo Civil impõe a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento na contagem do prazo recursal. E, inciso 2º, saber se o artigo 231, inciso 1º do CPC, fixa como início do prazo a juntada do aviso de recebimento, sem confundir o marco inicial com a forma de contagem. Olha só, sem confundir o marco inicial com a forma de contagem. Ou seja, essa ideia de marco inicial nos traz a ideia de fluência do prazo. Já a forma de contagem nos traz a ideia de quais dias realmente entram na contagem do prazo. Ok, isso aqui é o que nos interessa para a aula de hoje. O que nós temos ainda? No item 6, veja o seguinte. Os artigos 224 e 231 do CPC devem ser interpretados conjuntamente. Olha só, conjuntamente. O início do prazo ocorre com a juntada do AR, mas a contagem exclui o dia do começo e inclui o do vencimento. Aí, no caso lá, né, com feriado nacional em 15/11, o prazo se iniciou, naquele caso lá, em 16/11 e encerrou em 6/12. Perfeito. E olha aqui nessa
tese aqui de julgamento, o que foi fixado, tá? O item 2 aqui, vamos fazer leitura juntos. Diz aqui que os artigos 224 e 231, inciso 1º do CPC, devem ser aplicados em conjunto. A juntada do AR marca o início do prazo, cuja contagem exclui o dia do começo e inclui o do vencimento, sendo tempestivo o agravo interposto no último dia útil, conforme esse artigo aqui do CPC. Então, olha qual foi a tese de julgamento. A tese de julgamento foi que esses artigos 224 e 231, eles caminham de forma conjunta, eles se complementam. Então, a juntada do AR, a juntada do mandado também, que nós vimos aqui no inciso 2º, enfim, já vamos ler com mais calma esses incisos. Mas vamos pegar aqui só o caso da juntada do AR. A juntada do AR, ela marca o início do prazo, mas há uma diferença entre o momento em que ele vai começar a fluir e os dias efetivos de contagem, porque no que toca à contagem, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, conforme esse artigo 224. No mesmo sentido, nós temos aqui esse outro acórdão que diz: não se pode confundir o início do prazo processual com a forma de contagem do mesmo, devendo os artigos 224 e 231 do CPC serem analisados em conjunto e não de forma excludente, como feito no acórdão recorrido. Dessa forma, quando a intimação ou citação ocorrer pelo correio, o início do prazo será a data de juntada dos autos do aviso de recebimento. Porém, a contagem para a prática de ato processual subsequente deverá excluir o dia do começo, a data da juntada do respectivo AR, e incluir o dia do vencimento, conforme estabelecem os aludidos dispositivos legais. Então, lá na hipótese, o aviso de recebimento da carta de citação foi juntado aos autos no dia 25/4, iniciando-se a contagem do prazo para oposição dos embargos monitórios no primeiro dia útil seguinte, no dia 26/4, e encerrando lá em 17/5, visto que não houve expediente forense no dia 1º de maio, por ser feriado nacional, dia do trabalho. Assim, considerando que os embargos monitórios foram opostos em 17/5, o último dia do prazo processual, não há que se falar em intempestividade. Pessoal, olha em específico esse item 3 aqui, olha. Ele esclarece para a gente muitas coisas. O 3 e o 2 também, né? Vamos ver o 3 e o 2, vamos frisar eles. Não se pode confundir o quê? O início do prazo processual, então, o prazo começa a fluir no 231, com a forma de contagem do prazo processual. A forma de contagem é ensinada pelo 224. Esses dispositivos são analisados em conjunto. Então, embora comece a fluir nas hipóteses ali do 231, conta-se excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final, conforme consta aqui no item 3. Dessa forma, quando a intimação ou citação ocorrer pelo correio, o início do prazo será quando? A data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Mas, no que toca à contagem para a prática do ato processual, vai ser o quê? Vai ser necessário eu excluir aquele dia do começo, o dia em que houve a juntada, e incluir o dia do vencimento. Legal, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo isso aqui. Quanto ao inciso 1º, que é a hipótese de carta com aviso de recebimento, então, a citação ou a intimação ocorreu pelo correio mediante carta com aviso de recebimento, eu preciso destacar para vocês o quê? Que o que importa para nós é a data em que foi juntado aos autos o aviso de recebimento. É isso o que está escrito aqui no artigo 231, inciso 1º, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento. O que nos importa é isso e só isso. Então, pessoal, não vai haver o quê? Uma subsequente comunicação da parte a respeito do dia em que foi juntado o documento aos autos. Veja bem,
a parte já foi intimada ou citada por meio de carta com AR. A partir daí, é o quê? É ônus da parte consultar o processo e descobrir quando que vai ser feita essa juntada. Porque, conforme esse inciso primeiro, a partir da juntada começa a fluir o seu prazo. Entendeu? Então, é ônus dela. Ela não vai ser intimada futuramente avisando ela, olha, juntou aqui no processo dia X, tá bom? Não, não vai. Inclusive, se porventura, por um erro do cartório, ela for intimada a respeito disso, o que vale não é esse aviso do cartório. Não, o que vale é a efetiva data, o quê? Da juntada. O que vale é a data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Ok? Então, vamos destacar isso. Ocorre a juntada, a partir daí começa a fluir o prazo, a parte não será comunicada do dia que foi feita a juntada, porque é ônus dela ir atrás e descobrir isso. Legal! No item C, eu constei para vocês também o seguinte, olha, o prazo, ele flui da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, mas a contagem se dará a partir do primeiro dia útil após esse evento, justamente a ideia que nós acabamos de ver no artigo 224. Qual que é a ideia? Exclui-se o dia do começo e começa a contagem a partir do primeiro dia útil seguinte, tá bom? Então, a gente exclui o dia do começo. Ok, vamos pensar aqui uma situação hipotética? Vamos lá. Imaginemos que o AR é juntado aos autos do processo lá no dia 10, uma quarta-feira, tá? E acontece o seguinte, o prazo, então, para a manifestação vai ser contado a partir do primeiro dia útil seguinte. Então, olha só, no exemplo aqui, o AR foi juntado efetivamente no dia 10, que era uma quarta-feira. E o início do prazo, a data efetiva de início de contagem do prazo será o quê? O primeiro dia útil seguinte. O meu termo inicial, né, o dia efetivo inicial de contagem do prazo, será o primeiro dia útil seguinte. Isto é o dia 11, uma quinta-feira. Ele será o meu primeiro dia útil de contagem do prazo, tá bom? Então, juntou um dia, o primeiro dia útil seguinte é o primeiro dia efetivo de contagem do prazo. Essa regrinha vale também para o quê? Para o mandado de citação ou mandado de intimação. É a mesma regra, pessoal. É a mesma regra. Aqui é dito que considera-se dia do começo do prazo, inciso segundo, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Então, agora não é mais pelo correio, agora é pelo oficial de justiça, mas vale a mesma lógica por trás. Começa a fluir ali o prazo a partir da data de juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. Portanto, a parte não deve sequer ser comunicada sobre essa juntada. Mesma lógica. Por quê? Porque é ônus dela consultar o processo e descobrir quando que vai ser feita essa juntada para saber a partir de quando começa a fluir o seu prazo, tá? Mesma lógica que ensinamos aqui no slide anterior, tá bom? Inclusive, no item E aqui, olha, o prazo flui da data de juntada aos autos do mandado cumprido, mas a contagem se dará a partir do primeiro dia útil após esse evento, excluindo-se o dia do começo e começando-se a contagem efetiva a partir do primeiro dia útil subsequente. Seguindo aqui o mesmo exemplo, se o mandado cumprido é juntado ao processo no dia 10, uma quarta-feira, então o primeiro dia útil seguinte será o primeiro dia efetivo de contagem do prazo, tá? Então, dia 11 aqui, uma quinta-feira, é o primeiro dia efetivo de contagem do prazo. Vamos ver aqui esse acórdão para complementar esse estudo. Aqui é dito o seguinte, prazo para contestação. Interpretação conjunta dos artigos 224, 231 e 335, todos do CPC. Dia do começo do prazo, que corresponde à juntada do mandado ou aviso de recebimento. Início da contagem do prazo, que corresponde ao dia útil subsequente à juntada. Vou até sublinhar aqui, olha.
dia do começo do prazo, que corresponde à juntada do mandado ou aviso de recebimento, e início da contagem do prazo, que corresponde ao dia útil subsequente à juntada. Dia do começo do prazo, que é excluído da contagem por força de expressa disposição legal. Veja o que consta um pouquinho mais embaixo. Os propósitos recursais consistem em definir se na nova legislação processual o prazo para a resposta do réu se iniciaria no próprio dia em que juntado aos autos o mandado cumprido de sua citação, e ali, no caso lá, tinha outros propósitos recursais, né? Nós não vamos nos importar com eles. Mas então, o objeto de decisão aqui do recurso, que nos interessa, é esse item 1 aqui, olha. Será que na nova legislação processual o prazo para a resposta do réu se inicia no próprio dia em que foi juntado aos autos o mandado cumprido, ou se inicia no primeiro dia útil subsequente? E aí, foi decidido o seguinte: a despeito da redação menos precisa do que na legislação revogada, a interpretação conjunta dos artigos 224, 231, incisos 1º ou 2º, e 335, inciso 3º, todos do CPC, conduz à conclusão de que não se deve confundir o dia do começo do prazo de contestação, que será juntado aos autos do aviso de recebimento ou mandado cumprido, com o início de contagem do prazo para contestação. Eis que o dia do começo do prazo é excluído da contagem em virtude da regra do 224. Na hipótese, sendo incontroverso que a contestação foi apresentada pelo recorrido no 15º dia útil, contado o termo inicial do prazo de defesa a partir do dia útil subsequente à juntada aos autos do mandado de citação cumprido, conclui-se que o acórdão recorrido não violou os artigos aqui do CPC. Então, vamos destacar isso aqui, olha. Contado o quê? Contado o termo inicial do prazo de defesa a partir do dia útil subsequente à juntada aos autos lá do mandado de citação cumprido. Perfeito? Então, olha só, essa lógica vale tanto para o inciso 1º quanto para o inciso 2º. Avançamos aqui mais um pouquinho, agora nós vamos para o inciso 3º. O inciso 3º trata de uma situação um pouquinho diferente. Vamos ler aqui ele. Então, considera-se dia do começo do prazo, inciso 3º, a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Poxa vida, mas professor, intimação pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria? Sim, é a intimação ocorrendo ali, onde? No cartório, lá no fórum. Então, trata-se de uma hipótese de comparecimento espontâneo da parte no cartório, ocasião em que ela é citada ou intimada pelo escrivão ou chefe de secretaria. Então, o que acontece? O funcionário do fórum vê a parte lá no processo, fala, olha, de fato, você tem que ser intimado, você tem que ser citado nesse processo aqui. Vem cá, estou te citando aqui no ato. Então, essa citação ou intimação, ela não vai por carta com aviso de recebimento, assim como ela não vai na mão do oficial de justiça, não, de forma alguma. Essa citação ou intimação aqui, ela é feita no próprio cartório, porque houve um comparecimento espontâneo da pessoa lá no próprio fórum. E aí, lá no balcão, chega o profissional e cita ou intima aquela parte, perfeito? Esse é o nosso contexto. Então, nesse caso aqui, o prazo ele flui o que é da data da ocorrência da citação ou intimação. É o que está sendo dito expressamente, pessoal. A data de ocorrência da citação ou intimação. Isso é importante destacarmos, por quê? Porque não é do dia da juntada da certidão aos autos. Porque o que vai acontecer? Imagina o escrivão lá. O escrivão viu a pessoa, chamou a pessoa e falou, olha, estou te intimando, tá bom? Está intimado. E aí, o escrivão, depois que ele intima essa pessoa, o que ele vai fazer? Vai fazer uma certidão no processo, informando, olha, eu intimei o fulano de tal. O que nos importa é o dia da efetiva ocorrência da citação ou intimação. Pouco importa se essa certidão vai ser juntada no processo outro dia. Então, qual que é o momento de fluência do prazo? É a data da própria ocorrência da citação ou intimação. Não é
o dia da juntada da certidão desse escrivão ou chefe de secretaria aos autos. Ok? Legal, vamos avançar aqui. Aqui ainda é dito, né? Igualmente, às situações anteriores, a contagem se dará a partir do primeiro dia útil após o evento, excluindo-se o dia do começo e começando a contar a partir do primeiro dia útil seguinte. Então, a lógica de excluir o dia do começo vale também aqui. Então, eu começo a contar a partir do primeiro dia útil seguinte. Meu dia efetivo de contagem do prazo será o dia útil seguinte ao quê? O dia útil seguinte à data da ocorrência da citação ou intimação. Nessa linha, mais uma vez, o mesmo exemplo, a parte comparece ao cartório, ela comparece lá voluntariamente, ela é intimada no próprio cartório pelo escrivão ou chefe de secretaria, isso no dia 10, quarta-feira. Lembra, não importa o dia que essa certidão for juntada aos autos, importa o dia da efetiva citação ou intimação. Então, o prazo para manifestação vai ser contado a partir de quando? A partir do primeiro dia útil seguinte, que no caso aqui do exemplo é o dia 11, uma quinta-feira. Perfeito? A quinta-feira, dia 11, será o primeiro dia do prazo efetivo, o primeiro dia útil. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido. Vocês veem aqui que tem muita coisa por trás da lei, né? Muita coisa que a gente precisa aprender. Então, por favor, acompanhe o curso, acompanhe as próximas aulas e nos vemos no próximo vídeo.